noite a todos vocês que confiam no Deus Todo-Poderoso, que acreditam que Ele é um Deus bom, que ouve orações e que se unem a nós em mais uma oração na janela. Convide outros para participar conosco desse momento tão especial. Compartilhe essa live com outras pessoas, para que um número ainda maior de pessoas busquem ao Todo-Poderoso e a face daquele que tudo pode. Deus é Deus, Deus é bom, Deus é fiel, Deus é justo. Sim, Ele executa a justiça. Em meio à justiça dele nunca falta o amor. Mesmo que os tempos sejam difíceis, Deus é fiel. Todo aquele que é fiel a Deus sempre experimentará a fidelidade do Todo-Poderoso. Sim, Deus é bom. Estamos aqui para orar na janela. Eu quero louvar a Deus por tudo o que aconteceu no dia de ontem, dia de jejum nacional, quando muitas pessoas do Brasil inteiro buscaram a face do Todo-Poderoso. Eu tenho certeza que este jejum, que estas orações estão diante do trono da graça de Deus. E o efeito disso, com certeza, nós veremos acontecer. Talvez algumas coisas que nós não vemos no mundo físico, mas elas já aconteceram no mundo espiritual. As vitórias no mundo físico, em primeiro lugar, elas são ganhas no mundo espiritual e depois elas se manifestam no mundo físico. Estamos aqui orando na janela e hoje, falando sobre o livro de Daniel. Ontem nós falamos no capítulo 5 de Daniel. Agora vamos falar sobre o capítulo 6 desse livro. E o versículo que nós vamos ler hoje dentro desta meditação é o versículo da oração na janela de Daniel. Depois você pode ler na sua casa esse capítulo todo. Não temos aqui a condição de lê-lo na sua totalidade. Eu quero ler a partir do versículo 7 até o versículo 11. E diz assim a palavra de Deus, repito, Daniel 6, a partir do versículo 7 até 11, diz: todos os supervisores reais, e os prefeitos, e os sátrapas, e os conselheiros, e os governadores concordaram em que o rei deve emitir um decreto ordenando que todo aquele que orar a qualquer deus ou a qualquer homem nos próximos 30 dias, exceto a ti, ó rei, seja atirado na cova dos leões. Agora, ó rei, emite o decreto e assina-o para que não seja alterado, conforme a lei dos medos e dos persas, que não pode ser revogada. E o rei Dario assinou o decreto. Quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, foi para casa, para o seu quarto, no andar de cima, onde as janelas davam para Jerusalém, e ali fez o que costumava fazer. 3 vezes por dia ele se ajoelhava e orava, agradecendo o seu Deus. Então aqueles homens foram investigar e encontraram Daniel pedindo ajuda a Deus. Esta passagem é muito interessante, só contextualizando um pouquinho mais. Daniel era um dos 3 homens de confiança do rei Dario. Dario foi o sucessor de Belsazar, aquele rei que a gente falou ontem. E ele contratou Daniel, chamou Daniel para estar no reino. Ele elegeu 120 sátrapas, que eram homens que governavam, que cuidavam das províncias do rei. E havia supervisores, Daniel e mais 2. Dario tinha o propósito de colocar Daniel acima de todos. E eles souberam disso. Enciumados com Daniel, eles
foram buscar alguma coisa que denegrisse a imagem de Daniel e nada acharam. Eles disseram, nós não vamos achar nada na vida dele, a não ser que seja alguma coisa relacionada ao seu Deus. Eles perceberam. Eles sabiam que Daniel orava todos os dias na janela do seu quarto. Eles disseram, é por aí, vamos armar alguma coisa. E eles sugeriram ao rei um decreto. Isso massageava o ego do rei. Olha, rei, está tudo certo, nós acertamos. E nisso eles incluíram nas entrelinhas o nome de Daniel, mesmo que Daniel não estava comprometido com isso. Eles disseram, olha, assina um decreto, qualquer pessoa que buscar qualquer outro Deus, orar a qualquer outro Deus ou qualquer outro homem que não seja você, que seja lançado na cova dos leões. O alvo desse decreto era Daniel. Que eles queriam ver Daniel morto. E Daniel ouviu sobre esse decreto. Quando ele ouviu, ele tinha a opção de não orar e fugir da cova dos leões e orar e ir para a cova dos leões. Sabe, aqui o que está em jogo é a importância da oração. Se o Daniel achasse que a oração era uma coisa mais ou menos, tinha importância, mas sabe, dava para negociar, um períodozinho aí, alguns dias, dá para ficar sem orar. Não vou ficar orando por Jerusalém, buscando restauração de Jerusalém. Já que saiu esse decreto, sabe? Então, eu sou um dos mais importantes no reino, por que eu vou me complicar? Mas o Daniel, ele acreditou que a oração é algo muito importante. Que ele não deveria deixar de orar, mesmo que isso o levasse à cova dos leões e à morte. Gente, isso é muito sério, o valor da oração. Quando a gente se dispõe a orar, marcamos um horário para orar. Daniel tinha um objetivo, era Jerusalém, a restauração da cidade. Quando a gente se compromete em um propósito de oração, nós precisamos ir com isso a fundo, até as últimas consequências, e Deus espera de nós um compromisso sério de oração. Ele espera que sejamos pessoas comprometidas com a oração. Talvez você esteja experimentando vida de oração há pouco. Temos ouvido de muitas pessoas que têm começado a sua vida de oração nesse tempo de oração na janela. Que lindo isso! Continua! Mas oração é algo inegociável em qualquer tempo da vida, em qualquer circunstância, sejam quais forem os motivos. Nós vivemos em um tempo que precisamos nos dedicar à intensa oração. Nada deve nos desviar da oração, mesmo que sejam ameaças. Oração é algo tão importante que o Daniel colocou a vida dele em risco por causa da oração, de tão importante que é. Se nós soubéssemos a importância da oração, nós oraríamos muito mais. Mas esse tempo tem nos levado a orar. Que tanto nesse tempo, depois que esse tempo passar, que eu e você continuemos a orar. Porque Deus ouve orações. Deus não ouve reclamações. Não, Ele ouve orações. Então, nós estamos aqui para orar e buscar a face do nosso Deus. Que você seja alguém que tenha a oração na mais alta prioridade da sua vida. Que nada faça você parar de orar. Amanhã a gente vai ver a sequência do que aconteceu com Daniel, refletir sobre isso, mas a palavra de hoje, oremos, dando a devida importância à oração, daí nós vamos aplicar mais o nosso coração. Nossa vida será tocada por Deus.
e a nossa nação, a nossa terra, será tocada pelo Todo-Poderoso. Antes de orarmos na janela, hoje estou com a janela fechada, mas como eu disse outro dia, vidro não vai impedir a nossa oração de tocar a nossa terra. E eu quero orar por você agora. Deus amado, em nome de Jesus, te agradecemos pelas lições que a tua palavra nos dá. Obrigado pela vida do profeta Daniel, por esse homem que orava e não negociou a oração dele por nada. Nem diante da ameaça que ele tinha sobre ele. Ele continuou orando. Deus, eu oro para que esses que estão nessa live comigo, que vão assisti-la depois, sejam gente de oração. Deus, levanta um grande exército de oração nesta nação. O teu Espírito está se movendo e nesta nação, de norte a sul, de leste a oeste, o teu Espírito está se movendo com o vento santo, está levantando intercessores, está levantando muitos profetas, está levantando intercessões proféticas, gente que clama do fundo do coração. E eu oro para que esta unção de uma compulsão, um impulso que vem de dentro, que a tua unção venha e que nos impulsione a orar e a clamar. Que essa pessoa que vai orar comigo na janela seja cheia do teu coração e do clamor do teu Espírito pela nossa nação. Que haja um avivamento na vida de oração de cada um. Que a nossa vida não seja mais a mesma. Eu abençoo cada um que vai orar comigo na janela. Eu abençoo cada casa que se conecta conosco agora para orar na janela. Cada família, cada pessoa que mora sozinha, em família, ou com amigos, ou com irmãos, ou com parentes, que estas casas sejam cheias do Espírito Santo, que o teu Espírito Santo entre nessas casas. Que o teu Espírito enche essas pessoas. Que milagres aconteçam nessas casas. Deus, que eles sejam revestidos do teu poder, cobertos com o sangue de Cristo, revestidos com tua armadura, tenha os teus anjos ao redor deles. E sejam ungidos para orar e clamar pela nossa terra. Clamar pela terra em que eles estão. Em nome de Jesus Cristo é o que nós oramos. Amém. Amém. Vamos às nossas janelas. E vamos clamar a Deus em favor da nossa terra, da nossa cidade. Ore pela sua cidade, pelo seu estado, por sua nação. Clamemos ao Deus Todo-Poderoso. Deus da glória, nós oramos na autoridade do nome que é sobre todo nome, que é o nome de Jesus. Jesus, o Senhor disse que o que nós pedíssemos no teu nome ao Pai, nós receberíamos. Então, Jesus, é no teu nome que nós nos dirigimos ao Pai. E estamos em oração. Deus, temos pedido perdão dos pecados das nossas cidades, dos nossos estados, da nossa nação. Aqueles que oram conosco em outras nações, fazem o mesmo em relação à cidade deles, aos estados deles, às nações deles. Pai, e em nome de Jesus, nós oramos pedindo perdão pelos pecados das nossas cidades. Eu peço perdão pelos pecados cometidos em Curitiba. Eu peço perdão por toda a idolatria de Curitiba. Eu peço perdão pela violência de Curitiba. Eu peço perdão por todo o sangue inocente derramado na cidade de Curitiba. Peço perdão. Me identifico com os pecados da minha cidade, com os pecados do meu estado, com os pecados do meu país.
Pedimos perdão por todo abuso sexual infantil, por todo o tráfico de pessoas, de órgãos, pelo assassinato de pessoas, de crianças. Deus, tem misericórdia. Pedimos perdão por isso e que isso cesse na nossa terra. Que isso não aconteça mais na nossa terra. Meu Deus, que essas pessoas que assim o fazem caiam nas mãos da justiça e que a justiça faça justiça. Deus, nós não queremos isso acontecendo. Perdoa por toda a pedofilia, pelo abuso sexual infantil. Deus, que isso cesse na nossa nação. Deus, nós oramos pedindo perdão, pedindo a tua misericórdia. Deus, por nós, por nossa terra. Mas também, em cada situação que nós pedimos perdão e confessamos esses pecados cometidos, nós oramos para que isso cesse na nossa cidade, no nosso estado e na nossa nação. Nós discordamos disso, nós não concordamos com isso. Nós dizemos não ao aborto. Nós dizemos não ao sangue inocente derramado. Nós dizemos não à violência. Nós dizemos não às drogas. Nós dizemos não aos vícios, ao alcoolismo. Nós dizemos não, pedimos perdão por todos os pecados de vício. Deus, pedimos perdão por todas as pessoas, na sua grande maioria, homens, que vão aos bares, que enchem a cara. Muitos gastam o dinheiro que não têm e vêm com violência para dentro de suas casas. Deus, nós pedimos perdão por esse comportamento pecaminoso, por esse comportamento danoso para esposas, para filhos. Rogamos o teu perdão, Deus, e que em nome de Jesus, ó Pai, esses homens sejam libertos desse vício maldito do alcoolismo. Talvez, meu Deus, pessoas que oram na janela comigo são oprimidas por esse tipo de vício, mas estão orando, Deus, que haja libertação. Que em nome de Jesus, esse tipo de comportamento cesse na nossa cidade, no nosso estado, no nosso país. Que bares se transformem em lugares, em locais, em comércios que beneficiem de alguma maneira a sociedade, mas não que levem pessoas ao vício e à destruição. Pedimos perdão. Sim, pedimos perdão pelo alcoolismo e por todos os comportamentos danosos que o alcoolismo tem levado. Deus, aos céus tem chegado as brigas, as violências, as ofensas, os danos por causa do alcoolismo. Confessamos esse pecado. Sara a nossa terra desse pecado. Deus, perdoa os nossos pecados. Perdoa. Deus, essas coisas que tanto ofendem o teu coração. Essas coisas, meu Deus, que dão legalidade a espíritos de destruição entrarem na nossa nação. Essas coisas que são pecado e que também liberam a ação de maldições e de pestes sobre a nossa terra. Deus, nós temos confessado alguns pecados. Mas nesta noite também confessamos esse pecado que eu creio que
que o teu Espírito esteja nos conduzindo a isso. Não posso afirmar, mas eu creio no meu coração isso. Deus da glória. Deus da glória, entra na nação brasileira. Mais uma vez nós oramos, faz cessar esse comportamento. Entra nas casas e que o vício saia das casas. Em nome de Jesus, nós abençoamos a nossa terra. Abençoamos. Entra nas casas, entra nos lares, liberta os lares. Gente que está comigo agora orando na janela intercede por gente que talvez que eles conhecem e que sofram com isso. Deus, opera a libertação. Deus, visita os nossos ares. Pai, oramos na autoridade do nome de Jesus para que o coronavírus seja derrotado. Em nome de Jesus, que ele recue. Em nome de Jesus, combatemos a todo espírito de morte que sim tem agido com a legalidade dos pecados. Esse espírito dessa doença que tem agido na legalidade dos pecados da nossa terra. Mas nós temos pedido perdão, estamos nos arrependendo diante do Senhor e tomamos a autoridade do nome de Cristo. E em nome de Jesus, nós oramos por uma intervenção do Senhor. Que essa doença cesse, que as mortes cessem. Deus, que tudo que está impedindo que as medicações venham, cheguem e sejam aplicadas. Talvez até interesses humanos, políticos, de mercado. Pai, que em nome de Jesus, tudo isso seja quebrado em nome de Jesus. Deus, que em nome de Jesus a tua glória venha sobre a nossa nação. Que o teu Espírito queime essa praga. Em nome de Jesus, cuida daqueles que buscam a tua face. Cuida dessas casas e dessas famílias. Senhor, buscamos a tua face, nos humilhamos diante de ti, reconhecemos os nossos pecados, portanto, perdoa os nossos pecados e sara a nossa terra. E obrigado, porque o teu Espírito também tocou a nossa terra hoje nessa oração. Eu sei que essa unção entrou em muitos lares. Eu declaro libertação de cativos de vício. Eu declaro que o alcoólatra está liberto. Eu declaro que aquele que está amarrado há anos ao tabaco está liberto. Eu declaro que o viciado em drogas está liberto. Viciado na cocaína, na heroína, no crack, em qualquer outro tipo de droga. Eu declaro libertação. Intercessões são ouvidas agora e pessoas estão sendo tocadas. Eu declaro isso em nome de Jesus. Eu determino isso na autoridade do nome de Cristo. Eu repreendo os espíritos de vício. Em nome de Jesus, cadeias estão sendo arrebentadas, correntes quebradas. Nós dizemos não ao alcoolismo na cidade de Curitiba, no estado do Paraná e no Brasil, nós dizemos não. Que a nossa nação seja perdoada desse pecado. Que os céus se abram sobre o Brasil e a cura venha sobre a nossa nação. Que os céus se abram sobre cada nação que ora conosco, sobre cada cidade e estado.
Deus, que a tua glória venha. Nós sabemos que o teu Espírito enviará um grande avivamento. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Quero dizer a você que Deus ouviu a nossa oração. Quero declarar que Deus fez coisas muito poderosas em lares e em famílias. Quero declarar que o Espírito de Deus entrou na casa de pessoas. Eu quero declarar que cadeias foram quebradas. Eu quero declarar que nossa nação foi tocada, que nossa terra foi tocada. Quero declarar que você foi tocado. Intercessões foram ouvidas e tocaram o coração de pessoas. Eu creio que o Espírito de Deus se moveu neste sentido hoje à noite. A união nossa em oração, quando oramos na janela. Alguns oraram ao sul, ao norte, ao leste, ao oeste, ao noroeste, ao sudeste, ao sudoeste, ao nordeste. Deus visitou esses lugares. Nós não temos ideia do alcance da nossa oração. Ela é poderosa quando é feita no nome de Cristo. E ela foi feita em nome de Jesus. E muita coisa aconteceu. E algo poderoso vai acontecer. Que Deus abençoe você. Continuemos a orar pela nossa nação. Que Deus abençoe você.